Bom dia, meus irmãos, que a graça do nosso Deus nos alcance, que devamos estar conscientes de nossa responsabilidade diante de Deus. Não, vamos lá, vem. E nesse instante eu gostaria de convidar a pessoa que está responsável para nos apresentar a Deus em oração. Bom dia, uma boa semana para todos. Vamos orar, falar com o nosso Deus. Pai querido, antes de tudo queremos te agradecer por mais um dia na tua presença. É o milagre da vida, Senhor, que tu nos concede. Também queremos pedir perdão dos nossos pecados, das nossas falhas, das nossas incertezas. Pai querido, quero te apresentar o nosso culto no matutino de agradecimento a ti, Senhor. Agradecimento por mais um dia de vida, agradecimento porque tu cuidaste de cada um de nós, de nossos familiares. Que a tua presença seja constante em nossas vidas, que o nosso amigo Espírito Santo possa nos ajudar nessa caminhada, a caminhada com Cristo, que podemos abrir o nosso coração e nossa mente para podermos aprender e praticar tudo aquilo que o pastor Cícero vai nos ensinar agora. Também hoje a mente e o coração e a boca dele, que as palavras não venham só dele, não venha dele, venha de ti, Senhor, para poder nos educar no teu caminho e fazer com que nós aprendemos a andar constantemente, Senhor, na tua palavra. Nos faz esse milagre, Senhor, que só pelo milagre do poder de ti, Senhor, e do Espírito Santo, caminharemos contigo de mão dada, mas para isso precisamos, Senhor, do teu entendimento e do teu ensinamento. Então, usa o pastor para nos ajudar a seguir, Senhor. Que isso seja a nossa meta, de seguir sempre contigo e não nos desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas ir sempre para frente. Que um dia, com certeza, estaremos todos juntos na mansão celestial. Abençoa todos que aqui estão e cada família representada. Senhor, também quero te pedir pelas pessoas que estão sofrendo na guerra, Senhor, tem misericórdia. Sabemos que é profético, mas nós sofremos, Senhor, quando vemos nossos irmãos tão sofridos, e principalmente as crianças, Senhor. Toma conta de cada um deles. Abraça o Senhor, aquece. E toma conta de cada um de nós. É o que eu te peço e já te agradeço. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, meus irmãos, ficamos esta manhã, retomarmos o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 1 ao 6, sobre uma abordagem mais coesa da situação singular de João Batista, as dificuldades que ali se apresentaram diante dele em relação a uma dúvida se realmente Jesus era aquele que deveria ele esperar, e aí ele diz claramente esta situação reportada para os 2 discípulos que o visitaram na prisão, e comumente a dúvida sempre aparece quando nós estamos em situações bastante adversas. Nesta ocasião, certamente, nós precisamos, então, fazer leitura, mais uma vez, dos versos e tirarmos algumas lições e, acima de tudo, fazermos algumas perguntas. Dentre elas, talvez seja necessário que nós formulemos a pergunta em relação do porquê João Batista ter sido preso e por uma coisa que parecia tão ínfima, e o que gerou, portanto, toda esta dissensão entre aquele que o aprisionou e as dificuldades que foram se acumulando ao longo, portanto, desta situação de prisão. Então, voltemos ao texto, Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 1 ao 6. Venha comigo, diz assim a palavra de Deus. Ora, tendo acabado Jesus de dar estas instruções a seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Quando João ouviu no cárcere
falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe. Veja, aqui Mateus não especifica quem de fato foram estes que foram enviados. Mas quando nós pegamos o texto paralelo, e vamos fazê-lo agora, no Evangelho de Lucas, capítulo 7, venha comigo, observe que Lucas, então, precisa a quantidade destes discípulos que foram, de fato, até Jesus. Observe o que está aqui ocorrendo. Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo, então, 18 em diante. Tome a Bíblia Sagrada e vamos, portanto, fazer a leitura mais perto agora, nesse texto paralelo do Evangelho de Lucas. Reitero, Lucas capítulo 7, versículo 18 até o 23. Venha comigo. Todas estas coisas foram referidas a João pelos seus discípulos. Que coisas haviam sido referidas a João que então despertou nele interrogações? Vamos, então, agora fazer uma pausa para retomar, pausa em relação a essa leitura, para retomar o episódio que levou, portanto, o aprisionamento de João. Você se lembra que, na verdade, João Batista era um pregador destemido. Verdades singulares que havia, então, sido pregadas ali no deserto da Judéia, se aproximou um pouco mais ali, então, do Jordão. Betara era exatamente a região, o Betbatara, que João ali estava pregando, e ali, portanto, diversas pessoas afluíam para ouvir-lhe. E João não tinha, portanto, nenhum interesse de ferir pessoas. Seu interesse era pregar a mensagem de arrependimento, porque, de acordo com o que havia lido, estudado a verdade, então, sobre a chegada do Messias, estava muito próxima. E aí, por fim, chegou o dia do batismo de Jesus e João ficou bastante convicto de que aquilo que ele pregava havia agora se concretizado e que o Messias havia chegado. Mas, à semelhança de todos os demais judeus, a imagem do Messias judaico não era a que estava, de fato, registrada nos eu diria, nos profetas, como os judeus haviam interpretado. Dizendo de outra maneira, embora o Senhor tivesse apresentado o Messias como um homem de dores, o que carregaria os pecados da raça humana, inclusive de Israel, a interpretação apresentada pelos profetas e rabis, as instruções passadas de família a família, era de que o Messias que deveria vir era um combatente, alguém que, então, reestruturaria a posição social e política de Israel. E não era diferente esse pensamento na cabeça de João Batista. Então, este ponto nós não podemos perder. Portanto, quando João já estava preso, em razão da situação que envolveu a sua pregação distintiva ali para Herodes Antipas, que havia, portanto, desistido de sua esposa, chamada, então, Falésia, e que, neste aspecto, desistiu porque havia se apaixonado, eu diria uma paixão desequilibrada e até invasiva, por uma senhora chamada, portanto, Herodíade, que mais tarde passa para o texto bíblico com o nome de Herodias, uma espécie, portanto, de vinculação à expressão Herodes. Nós não temos, de fato, o nome dela, ela é então, chamada desta forma, Herodias, mas, na verdade, o nome dela era Herodíade. Esta senhora era, na verdade, casada com um senhor chamado Herodes Filipe, que não havia desenvolvido nenhuma atividade política, era um cidadão comum na Galileia, no território, portanto, ali, aonde, então, os Herodes assumiram responsabilidades. Então, esta senhora, que era exatamente casada com um meio-irmão de Herodes, Antipas, tiveram uma filha chamada Salomé. Esta menina estava, portanto,
no início de sua juventude, muito bonita, por sinal, como registra os dados históricos deixados aí por Flávio Joséfos, quando, na sua obra intitulada, então, A História dos Hebreus. O que ocorre, em particular, é que, na visita que, então, Herodes Antipas, ao vir de Roma para o território, para pagar uma visita ao seu, portanto, meio-irmão, este chamado Herodes Filipe, reitero, não confunda este a quem eu estou me referindo com o outro Herodes Filipe que desenvolveu atividade política, porque há dois personagens com o mesmo nome. A Salomé era filha, portanto, de Herodíade, com este Herodes Filipe, e que ela, igualmente, resolveu desistir do seu casamento para ficar com Herodes Antipas, que, por sua vez, também desistiu de sua relação conjugal com a sua esposa, chamada, portanto, Falésia. Então, a gente precisa atentar que esta relação entre, então, a Herodíade com, então, Herodes Antipas gerava uma situação vexatória diante daquilo que as pregações de João Batista estabeleceram. E, ao mesmo tempo, não esquecer que Herodes Antipas era descendente, portanto, dos edomitas. Um dos últimos, então, membros desta família era exatamente Herodes o Grande, de quem, portanto, nós tivemos essas outras descendências aqui. Portanto, havia uma vinculação ainda com o povo de Israel, o que implica dizer que as pregações de João Batista, quando feitas, o próprio Herodes Antipas bem sabia dos requisitos e, então, da compostura de como lidar com o sexo oposto, visto que havia ser educado como, então, vinculação ainda com o povo de Deus, a responsabilidade com, eu diria, a vida a dois. Mas não foi isso. Apaixonado, portanto, pela Herodíade, passou agora a tomar uma posição desprestigiosa. Abandonou a sua esposa, a Herodíade fizeram a mesma coisa e os dois se uniram. Quando a Herodíade, então, viera nesta visita, junto com, então, agora o seu pseudo-esposo, um falso esposo, para visitar, então, o meio-irmão de Herodes Antipas, que era o Herodes Filipe, João, portanto, Batista estava pregando, e quando o viu, imediatamente reprovou a relação entre os dois. A Herodíade ficou, portanto, bastante vexatória diante dessa situação, convenceu Herodes Antipas a aprisionar João. O que foi feito? No decorrer de muito tempo, ela tentou convencê-lo a matar o próprio João, mas ele não estava disposto a fazê-lo. Já havia aproximadamente 1 ano que João estava preso. E é nesta circunstância que as informações passam a chegar a João do que Jesus está realizando. E João começa a levantar dúvida acerca exatamente de que era aquele de fato. Ainda ecoava, é claro, nos ouvidos de João a voz do Espírito de Deus, a própria voz de Deus, a mensagem singular de que aquele era o Filho de Deus, em que o Senhor se comprazia, e que, então, sobre ele o Espírito de Deus descera em forma de pomba. Todas estas coisas ainda estavam patentes e vibrando na mente de João. Contudo, no momento de aprisionamento, os meses se passando, e não vendo, então, o resultado da perspectiva como os judeus tinham de um Messias que pudesse exatamente libertar Israel de todas as amarras que o Império Romano havia trazido, esta expectação falsa que João havia, então, colocado sobre a imagem do Messias que havia sido construído pelos judeus e que era comum entre, portanto, todo cidadão judeu. Meses se passando, ouvindo falar que os cegos estavam vendo, que os aleijados passavam a andar, que surdos, então, passavam a ouvir, que mudos passavam a falar, João ficou, portanto, perplexo
E por que perplexo? Porque não era esta a imagem do Messias para ele. Era de alguém que iria, de fato, libertar Israel daquela situação vexatória. Já preso, nessa circunstância, com essas dificuldades, o contexto mais do futuro, a gente sabe exatamente como é que foi o comportamento da Herodias, lá, como se apresenta nos textos dos evangelhos, mas você deve lembrar que o nome dela é Herodias. E o que acontece aqui? João, portanto, manda perguntar a Cristo o que realmente está acontecendo. Essa pergunta, ela só nasce a partir, então, do sentimento de João dentro da prisão. Ali, então, encarcerado, uma prisão ali perto, então, do Mar Morto, onde os dias, então, se passavam e a dúvida começara a aparecer. Em Lucas, nós temos esta informação. Verso 19, capítulo, então, 7, diz: enviou-os ao Senhor para perguntar: és tu que estava para vir ou havemos de esperar outro? Observem agora o texto mais um pouquinho. Quando os homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos para te perguntar: és tu aquele que estavas para vir ou esperamos outro? Naquela mesma hora, curou Jesus muitos de moléstias e de flagelos e de espíritos malignos e deu vista a muitos cegos. Então Jesus respondeu: ide e anunciai a João o que vistes e ouvistes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e os pobres anuncia-se-lhes o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. É necessário que nós, então, aqui nos apercebamos como a situação se põe. Nós temos, então, um convite que João faz para que, então, estes fossem dirigidos a Cristo e perguntassem a ele se, de fato, era isto. Se João iria permanecer onde estava, se, na verdade, então, não viria algo diferente. E aí, Jesus passa a noticiar para estes que vieram, exatamente deixando claro de que a sua missão era esta. Lição nesta manhã número 1. Primeiro, meu querido amigo, irmão e irmã, a gente pode até criar uma imagem de Jesus e expectar por algo que a gente, de alguma forma, entendeu que é desta maneira. Porém, nós temos de ser submissos, que tem de ser da maneira do Senhor. Quantos de nós, muitas vezes, criamos expectativas falsas, a partir, então, de leituras equivocadas ou de quem nos instruiu equivocadamente? E essas coisas, então, passam a repercutir de tamanha maneira que a gente fica numa espécie, portanto, de esperança, que ela, então, parece que nunca ocorre. E por que não ocorre? Porque talvez não seja como, de fato, o Senhor revelou a si mesmo. E a gente criou uma espécie, portanto, de esperança que não é aquela a qual o Senhor gostaria que nós compreendêssemos ou esperássemos. Este é o típico problema de João Batista aqui. Ele criou um Messias para si, conforme a forma como Israel havia criado. Ele foi educado de que o Messias teria essa compostura. Então, ver milagres ocorrerem, para ele isso não justificava coisa nenhuma. Ele queria ver, na verdade, era a compostura de uma tomada de posição para que, então, Israel pudesse agora assumir a dianteira. Lembram que esta era também a posição dos apóstolos? Será, Senhor, por esta época que vai restaurar o reino de Israel? O reino de Israel estava restaurado na pessoa de Jesus. Ele é, portanto, o Messias esperado, mas não aquele ao qual, portanto, ainda na compostura atual, os judeus aguardam, achando que então Israel vai se tornar o centro do mundo, para novamente, a partir daí, a pregação vir de um centro geograficamente conhecido, que é Jerusalém. Estão equivocados, como estiveram o tempo todo
a partir de uma interpretação equivocada, eu diria, das leituras do Antigo Testamento, do que os profetas falavam. E não é diferente aqui. Portanto, estes que foram levados até João Batista e enviados por ele mesmo para questionar de Jesus se ele era aquele que deveria vir, porque João colocou isso em dúvida, porque o seu problema estava numa interpretação equivocada que ele fizera, e igualmente com aquilo que havia sido feito na sua mente pelos estudos que seus pais haviam educado. Isabel e Zacarias educaram João. E você sabe que, nesse aspecto, sempre foi a expectativa de Israel que viesse um rei libertador. E aqui nós precisamos, portanto, não nos esquecer desta verdade. Voltem a Mateus, e aqui vamos para uma outra lição. A primeira, fazendo um resumo aqui singular, é que não crie expectativas falsas. Talvez para os adventistas do sétimo dia isso seja sempre uma coisa, eu diria, muito presente, expectativas falsas. Quantos criaram expectativas falsas para o ano de 2021, achando que Jesus voltaria nesse período? Se submeteram a orientações equivocadas, a interpretações fora de fato do equilíbrio bíblico. Quantos acharam que no período, portanto, de Carol Wojtyla, ou então João Paulo II, a besta iria aparecer e, de repente, então, o mundo iria acabar? Amigos, não criem expectativas falsas. Porque talvez no momento de grande crise você se afina com determinado discurso, mas você tem de se permitir que a ordem, que os acontecimentos não estão alheios à vontade de Deus, e é como Ele quer. É no tempo dele, não no nosso tempo. Não perca a sua fé porque alguém, de alguma forma, a vitimou com ideias equivocadas. Permaneça fiel ao ensino da palavra de Deus. E não importa que o Senhor venha enquanto nós estamos vivos ou depois de descansarmos, importa que estejamos salvos. É isto que é importante. Importa que você e eu interpretemos com segurança que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então, não crie expectativas falsas. Não se submeta a datações, a proposituras que parecem estar convergentes, como se nós descobríssemos qual era o dia do Senhor. Não há como fazê-lo. E assim como João Batista, numa situação de crise, a gente pode exatamente colocar a nossa fé em dúvida, porque, de alguma maneira, a gente criou uma esperança de algo que o Senhor não nos apresentou. Quando Jesus, então, chamou estes, eu diria, 2 mensageiros que João enviou, para perguntar a Cristo se ele era o que deveria vir, Jesus passou a fazer com que eles testemunhassem do que estava acontecendo. João havia recebido notícia do que estava acontecendo, mas agora João tinha testemunhos de pessoas que ele tinha bastante intimidade para dizer-lhes o que de fato eles viram. E eles viram as pessoas sendo abençoadas, curadas, ressuscitadas, transformadas, regeneradas. Este é o Evangelho do Senhor. Este é o Messias, ele veio para isto. Ele não veio para reestruturar uma terra geográfica que havia sido tirada das mãos de Israel e estava agora sobre as mãos, portanto, de um invasor que era Roma. Esse não é o Messias que o Evangelho, portanto, propunha, e muito menos os textos do Antigo Testamento. Esta ideia, embora ainda permaneça na cabeça de Israel, esperando que o templo seja restaurado, que volte, portanto, o ritual do santuário, que o Messias possa vir, isto não é a mensagem bíblica. É uma expectativa falsa. E vão continuar, portanto, esperando por um rei que não vai vir, porque já veio. Veio na pessoa de Jesus e estabeleceu um reino distinto, que é implantado em nós, não numa geografia. Esta é a razão porque Jesus disse à samaritana, nem neste monte, nem em Jerusalém. Não tem a ver com a geografia, tem a ver com a aceitação em nosso coração. O reino de Deus será implantado em nós.
quando aceitamos Jesus. E esta verdade, João não havia se apercebido. Você entende agora o porquê da pergunta? Porque quando nós somos educados equivocadamente e criamos esperanças falsas, não transfira a responsabilidade para Deus. Ele não está atrasado em sua vinda. Seu relógio não é o nosso. Você se lembra de Hebreus, quando Paulo diz que, então, havendo Deus falado de muitas maneiras, pelos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos fala pelo Filho? Você lembra de Paulo em Gálatas dizendo que, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho. Portanto, amigo, a plenitude é do Senhor, não é nossa. Não crie expectativas falsas. Não gere para as pessoas, portanto, uma esperança que realmente se baseia em ideias humanas. Esse é o desespero de muitos, que, na verdade, se filiam às chamadas igrejas virtuais, com os seus, então, eu diria, gurus, lhes fazendo projeções, lhes dando, portanto, sugestões, e todos irão se decepcionar, porque nenhum de nós viemos para ser, de fato, esse tipo, eu diria, de pregoeiros. Devemos apresentar a brevidade da volta de Jesus, mas não calcular. Não fazer, portanto, projeções que voltam daqui a um mês, 2 anos, 10 anos. Não é assim. Nós não podemos cair nessa ideia, eu diria, equivocada. E João, na sua expectação de um Messias que tinha, portanto, essa compostura, a dúvida veio, amigo. E normalmente a dúvida bate quando a gente está frágil, quando as coisas realmente apertam. Não é assim? Quantas vezes a gente deseja a volta de Jesus porque a gente perde alguém que a gente ama? Quantas vezes a gente olha para um amigo que está se esvaindo em uma doença terminal e a gente diz, Senhor, por que não voltaste ainda? E, de repente, a gente, então, olha e se lembra das promessas do Senhor Jesus. Meus filhos, essas coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Vão ter aflições neste mundo. Aprendam a confiar e aprendamos a esperar. Dói? Claro que sim. É fácil? Nunca foi. A esperança, Senhor, é, na verdade, uma das situações mais destacadas para aqueles que são pacientes. Mas chega um momento que, quando o Senhor diz no Apocalipse que aqui está a paciência dos santos, realmente tem de ser santo para ser paciente. Não pode ser alguém agitado. Os discípulos voltaram, trouxeram para João a informação. E eu imagino dentro daquela, eu diria, daquela prisão, aquele calabouço, a resposta de aleluias e de glórias que João não deu para o Senhor. Bendito seja o teu nome, Senhor. Perdoa-me a minha falta de fé. Preguei sobre ti e tu me fazes agora enxergar que não há outro. Eu é que fui educado de maneira equivocada. Hoje posso te dizer, bendito seja o teu nome. A partir daquele instante, João estava pronto para enfrentar o seu último desafio. E aí, amanhã, vamos ver como Jesus testemunha acerca de João o Batista. Sabe, amigo, nós precisamos estar conscientes disto. Por favor, não crie um Messias que a Bíblia não apresentou. Não crie uma esperança da volta de Jesus para amanhã, para hoje, achando que você e eu podemos exatamente definir, analisando inclusive circunstâncias, de que ele volta daqui a um mês, de que uma decisão em uma posição qualquer de um governo, a gente então saiba que a gente chegou ao fim. Não, amigo, nós não temos esta condição. Seja, portanto, prudente, continue confiando em Cristo, ele nunca perdeu batalha, e mesmo quando alguém tomba na tumba, ele continua sendo Deus. É esta verdade que ele, então, recapitula na mente de João, ao fazer com que esses 2 discípulos que vieram pudessem, então, aqui se alimentar, testemunhando o que é a regeneração na vida humana. Curas, ressurreição, pessoas com seus limites sendo, portanto, agora resolvidas suas dificuldades.
O que é isso senão o Evangelho do Senhor, o poder de Deus? O que é isso senão o Messias que foi apresentado no texto de Isaías, capítulo 53? Este é o homem de dores. Este é aquele que leva sobre os seus ombros as nossas enfermidades. Leva sobre si os nossos pecados. Este é aquele a quem, portanto, não viram nele nenhuma formosura, porque o confundiram como que um rei que viria, portanto, montado em um alazão e que, por alguma razão, levantaria a sua espada para fazer com que Israel guerreasse, tornasse-se novamente uma nação de destaque. Não, não foi assim que foi apresentado nos textos do Antigo Testamento. Mas essa esperança falsa ainda se mantém na vida de muitos judeus. Israel ainda está esperando o Messias. Não seria isso que está também na vida de muitos adventistas, muitos membros de igreja? Criaram um Messias falso. E aí as decepções são terríveis. A dor da dúvida é pior do que uma doença mesmo, que machuca o corpo físico, mas a dúvida machuca a psique, é a dor da alma, é a dor que a gente chama da alma vivente. Esta é profunda, noite sem dormir, angústia, decepções, muitas vezes até a perda completa da fé. Porque todas as vezes que a gente consegue criar um personagem para a gente, e quando ele não faz aquilo que a gente expecta, a gente termina chegando, portanto, às insensatezes. Então, eu entendo que a situação para João foi mais ou menos assim. Tomando a linguagem bíblica e fazendo o que eu chamo, portanto, de uma vinculação contemporaneizada, mais próxima da gente. É a seguinte: João, tu deves lembrar destas coisas e diga para ele isto. Veja, não é o que dizem de mim, é o que está sendo feito pelas pessoas. Número 2, diga para João que não é o que ele pregou de mim, é aquilo, portanto, que eu estou fazendo pelas pessoas. Entende? Mas diga outra coisa para ele. Diga-lhes, na verdade, o seguinte, que enquanto ele prega e pregou condenação, pregou, inclusive, destruição, esperando que o Messias fizesse o mesmo, o poder que eu utilizo é o poder do amor, da convenção em mim, e não pelo uso, portanto, do medo e do susto. Este é o Evangelho do Senhor Jesus. Todas as vezes que as pessoas acham que a decisão é tomada com base no medo, na dor, nunca foi a forma como o Evangelho se apresenta. E talvez essas pessoas que decidem, baseado, portanto, nisso, interpretando que eles vieram a Cristo porque foram maltratados, este não é o Messias que a Bíblia apresenta. É o poder do Evangelho, é o poder do amor, é o poder da graça, não é o poder da dor. A mensagem de João é verdadeira, mas assustadora. Nós precisamos aprender, amigos, a levar a graça que transforma e não, portanto, o chicote que maltrata. É claro que há juízo, mas antes de vir uma mensagem de juízo, apresente a mensagem da graça que transforma, que liberta, que ajuda as pessoas a se erguerem, virem-se dignas, respeitosas diante do Senhor. E diante dessa respeitabilidade, elas conseguem entender que, de fato, há um juízo. Mas já o juízo não tem prevalência sobre elas. E por quê? Porque os que estão em Cristo Jesus, para eles não há condenação. Então, para que temer juízo se estão em Cristo Jesus? Entendem? Então, Jesus estava dizendo, diga para o meu amigo João, diga-lhe isto, que as suas pregações não foram, portanto, adequadas, mas há uma em particular, faça-o enxergar que ele foi a voz que o meu Pai preparou para que ele, portanto, fosse meu precursor.
E aquilo que então ele espera de mim não será por esta via, será pela minha graça, pelo meu poder. Eu imagino João naquela prisão agora, caindo sobre seus joelhos, ou ergando as mãos para os céus e dizendo: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que não olha os pecados dos homens, mas os chama para o arrependimento, que era a mensagem de João. Agora eu entendo que João, de fato, se converte. Entende que no meio, portanto, de sua dúvida, o Senhor lança uma resposta. Eu tenho um texto cravado na minha mente, do livro Caminho a Cristo. Inclusive, esta semana passada que estudamos, ali na sexta-feira, o autor da lição reclamou o texto de Ellen White, que Deus, então, nunca nos tira, portanto, a dúvida. Ele nos evidencia a resposta para que nós, então, estejamos conscientes de que a dúvida sempre é um elemento que vai estar presente na raça humana. Mas quando nós somos humildes e aceitamos a resposta de Deus, o Senhor sempre nos dá evidência do seu amor. E são estas evidências que nos fazem, portanto, caminhar sem termos mais do que nos envergonhar. Que Deus te ajude, amigo, a entender que o que transforma ser humano é amor. É a verdade do ato de Deus em prol da raça humana. Quando esse relatório chegou a João, como aquela prisão se transformou em um ambiente de glória e aleluias. Que isso seja também o que te alcance neste dia. Entendas, compreendas que Deus é amor. Ele não tem prazer em que as pessoas sofram. Por isso o Evangelho é poder de Deus para a transformação. Que esse poder nos alcance e que a graça singular do Espírito Santo nos eduque a vir a Cristo como verdadeiramente Ele é. Amor, graça, poder regenerador. Meu desejo, igualmente a minha prece. Vamos orar. Querido Deus e amado Pai, que a Tua graça repouse sobre nós, que Teu Espírito nos capacite, que Tu nos faças ver sempre a Ti, o nosso Deus Todo-Poderoso. Obrigado pela regeneração da vida. Obrigado pela regeneração da alma. Nossa vida, Senhor, em Tuas mãos, pode ser de fato um cheiro suave para outros. Faze-nos lembrar de Tuas promessas. Faze-nos lembrar de que Tu de fato nos amas. E mesmo quando estamos carcomidos com doenças, com mazelas, Tu continuas sendo Deus. Tu não perdes batalhas. Tu és amor. Tu és, de fato, graça. Obrigado, porque essas experiências de vida cristã aqui, na pessoa desse teu representante tão íntimo, que foi o caso de João Batista, a tua graça também o alcançou. Nos faça, Senhor, verdadeiramente teus servos. Em o nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém.